Você vai ver nesta edição. Deputados da oposição criticam mudanças nas taxas do Detran para a emissão da carteira de habilitação e outros serviços. Entre os projetos aprovados em segundo turno, o que autoriza ao governo criar o Museu do Território Industrial Gustavo Paiva. E mais, em sessão solene, o parlamento exibe o filme documental que trata do impeachment do governador Muniz Falcão em 1957. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! Na sessão desta quinta-feira foram apreciados 25 itens, entre eles o que trata da preservação do meio ambiente, nascentes de água, córregos, riachos e rios. Ainda nessa sessão, parlamentares da oposição criticaram as mudanças nas taxas do Detran para a emissão da carteira de habilitação e outros serviços. O deputado Cabo Bebeto foi o primeiro orador inscrito na sessão ordinária desta quinta-feira e abordou o sistema de cobrança para tirar a carteira de habilitação e outros serviços ofertados pelo Detran de Alagoas. Ele cria algumas taxas, mas ele, por exemplo, ele traz a isenção cria da CNH de baixa renda, mas ele também na primeira habilitação ele trata sobre, agora por categoria. O cidadão antigamente tirava, por exemplo, primeira habilitação categoria AB e pagava apenas uma. E agora, com essa mudança que será por categoria, o cidadão vai ter que pagar 2 vezes aquela taxa. Outros aspectos, por exemplo, essa taxa de deslocamento para a vistoria, que era até 30 veículos. O cara pagava uma taxa e podia fazer a vistoria de até 30 veículos, ela reduz para 10 veículos. Em a parte, o deputado delegado Leonan se posicionou contrário a uma emenda a esse projeto. A Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas não pode criar uma norma que esteja contrariando o que diz a Constituição Federal. Então, acredito eu que não seja nenhuma questão dos colegas aqui votarem contra esta emenda, mas tão somente de uma análise de inconstitucionalidade deste projeto, na realidade, desta emenda. Na ordem do dia, os parlamentares apreciaram 25 itens. 2 deles foram aprovados de forma definitiva, ambos propostos pela deputada Sâmia Mascarenhas. O primeiro dispõe sobre o meio ambiente, nascentes de água, córregos, riachos e rios. O segundo autoriza o Poder Executivo a criar o Museu do Território Industrial Gustavo Paiva. Ainda a pedido da parlamentar, houve a votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Passe Livre, incluído na pauta para a primeira votação. Hoje, são mais de 139 em todo o Brasil. O Museu do Território preserva regiões com contexto histórico, além de contribuir também com o museu físico. Esse museu, o qual será implantado no município de Rio Largo, tem o objetivo de preservar a história das indústrias têxteis do nosso estado e, ao mesmo tempo, preservar a vila operária do bairro Gustavo Paiva, o que será muito bom para o comércio local, geração de emprego e fortalecerá por demais o turismo. No final da sessão, o presidente da Casa convocou os deputados para sessões que acontecerão na segunda-feira. Lembrando que teremos sessão solene às 10 horas da segunda-feira, teremos uma sessão extraordinária às 11 da segunda-feira e a convocação ordinária às 4 da segunda-feira. Em sessão solene, o parlamento exibiu o filme documental que trata do impeachment do governador Muniz Falcão em 1957. Veja como foi. Uma sessão solene foi realizada nesta quinta-feira por proposição do deputado Alexandre Aires e aprovada por unanimidade pelo parlamento. Durante a solenidade foi exibido o filme documental Impeachment, Setembro 1957, sexta-feira 13, do diretor alagoano Pedro Rocha. Eu sou um apaixonado por história e a história de Alagoas me encanta. E conversando com alguns jornalistas, com alguns historiadores, e que eu iria até citar um deles, o Enio Lins, o Enio me trouxe essa informação de que esse documentário tinha sido produzido por alagoanos, pelo Pedro Rocha, pelo Léo Villanova, e ainda não tinha sido oficialmente apresentado à Casa Legislativa Estadual.
Então, conversei com a mesa diretora, na pessoa do presidente Marcelo Vitor, que ficou também encantado com a possibilidade e nós organizamos para realizar esse dia histórico. É um dia marcante. Essa legislatura vai ficar marcada como uma legislatura que recepcionou e recebeu esse documentário oficialmente, que vai ficar nos arquivos da casa. E o presidente já anunciou que a partir dessa transmissão para os deputados, nós iremos também possibilitar que os alagoanos conheçam essa história através da TV Assembleia. Os parlamentares acompanharam todo o filme com bastante atenção, conferindo detalhes de uma história reconhecida internacionalmente e ligada de forma direta ao parlamento. O impeachment de Muniz Falcão e a violenta luta ocorrida na Praça Dom Pedro II, onde fica a Assembleia Legislativa de Alagoas. E a sessão solene realmente ficou parecendo com as dos cinemas tradicionais. As luzes do plenário foram apagadas e teve até uma pipoquinha. O deputado Ricardo Nezinho destacou que os fatos narrados ajudam a entender origens da violência política e também as raízes de um dos cenários políticos mais truculentos do país. Tudo isso faz parte através de causas. Causas essas que podem, através de seus parlamentares, da sociedade civil, ela pode realmente empenhar uma bandeira. Não a bandeira da violência, mas a bandeira da discussão, onde o parlamento aqui temos, no parlamento, um local para que possa discutir e aqui de uma forma republicana possa se resolver tudo isso. O impeachment 1957 foi contemplado com o 4º Prêmio de Incentivo à Produção Audiovisual em Alagoas, lançado pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, a Secult. A obra contribui de forma singular para manter viva uma história que permite a reflexão e avanços nos diálogos sociais e políticos em busca dos interesses coletivos e democráticos. Esse filme de hoje, ele retrata realmente um cunho histórico e de muito aprendizado, não só para essa geração, mas também para a geração que passou e para as futuras gerações. Eu estou passando hoje aqui, mas eu quero que os próximos deputados em anos futuros saibam que em 1957 houve uma situação como essa aqui e que sirva até de reflexão para que ela não volte a acontecer. Após a exibição, o co-diretor do filme, Léo Villanova, agradeceu ao parlamento pela exibição e homenageou o diretor Pedro Rocha, que faleceu durante a pandemia. A viúva do diretor também usou a tribuna. A gente vê que nessa casa hoje o que impera é o poder da palavra, né? E com isso a democracia se estabelece. Então esse é o mais importante desse ato hoje aqui. É uma pena o meu marido e o meu diretor não estar aqui presente para assistir com vocês essa obra dele. Em seguida, o presidente da casa, deputado Marcelo Vitor, e o deputado Alexandre Aires entregaram a medalha de mérito Tavares Bastos aos envolvidos na produção. Todos envolvidos nesse trabalho nos dá hoje, né, deputado Chico, uma oportunidade extraordinária, porque ao nós revisitarmos esse evento, um evento extraordinário, que é, como foi dito no filme, falado no mundo todo, a gente, apesar de ter sido um evento triste, mas extraordinário, mas a gente sai com a certeza de que a humanidade está em evolução para o melhor, porque vivemos hoje um parlamento extremamente pacífico. A casa também recebeu a doação de um acervo particular de fotos originais que registraram o conflito. O vice-presidente do Tribunal de Justiça também prestigiou a solenidade, compondo a mesa de honra ao lado do ex-deputado Tomás Nonô e do defensor público-geral do Estado. Como um democrata, entendo que o poder legislativo, que é o poder popular, é o grande equilíbrio da democracia. E essa Assembleia Legislativa tem dado ao longo do tempo, e nós vimos agora um filme que diz muito disso, ao longo do tempo sempre se portou como esse equilíbrio da democracia no nosso Estado. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que nos assiste e até logo mais.